vamos ao vivo para Brasília agora, porque a Catedral de Brasília está fazendo uma coletiva sobre a morte do Papa Francisco. Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, fala neste momento. Percebeu que nós temos uma casa comum e por isso ele chamava todos de irmãos e de irmãs. E Papa Francisco, quando propõe a Laudato Si, ele quer dizer que se a industrialização, se a razão moderna foi a razão que não conseguiu, de certa forma, conciliar aquilo que o mundo busca fazer hoje, conciliar desenvolvimento com sustentabilidade, é preciso a razão contemplativa. É preciso olhar a realidade e perceber que tudo é dom do amor misericordioso de Deus, que precisa ser conservado, precisa ser preservado. É a nossa casa. E Papa Francisco deu uma grande contribuição, até o seu nome nesse sentido. O seu nome indica simplicidade, indica pobreza, o seu nome indica que nós devemos cuidar da casa comum. É a nossa casa. Dom Paulo, sobre a sua proximidade com o Papa Francisco, conta um pouquinho pra gente dessa proximidade sua com ele. O senhor foi eleito cardeal pelas mãos dele. Sim, fui feito cardeal pelas mãos dele. Como eu disse, me encontrei com o Papa antes da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 2013. Depois convivi durante uma semana com ele. E ali que nasceu essa proximidade mais profunda entre nós, meu carinho por ele, o carinho dele também por mim. Papa Francisco sempre me chamava pelo nome, Papa Francisco sempre manifestava brincava, sempre tinha sempre uma... Ele até na doença, diz que ele manteve esse espírito brincalhão, não é? Ele tinha essa facilidade, né? E nasceu essa proximidade entre nós, por isso eu tinha um grande carinho por ele. Ele me fez cardeal, né? Eu era bispo, primeiro auxiliar do Rio, depois fui para São Carlos, ele me mandou aqui para Brasília, não é? E eu me lembro um dia que disse para ele que Brasília era uma cidade muito bonita, uma igreja muito bonita. Ele disse assim: por isso que eu te mandei para lá. Dona Marcelo, o senhor também perde um amigo, né? Quando se fala dessa orfandade para a Igreja Católica, mas tem uma questão de não só o Papa, mas assim, um amigo que chamava as pessoas pelo nome. Certo, sem dúvida nenhuma também, Dom Paulo, como disse, estava muito ligado, né, ao Papa Francisco. Eu conheci ainda como arcebispo, dizia, de Buenos Aires, o conheci durante o período que eu estive à frente do CELAM, como secretário, como presidente do CELAM, em reuniões com ele, e depois mais 20 dias em Aparecida, quando ele esteve para a abertura da Jornada Mundial da Juventude e foi colocar a jornada sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. De modo que tive um contato também bastante estreito, né, com o Papa Francisco, entende? De modo que perdemos realmente um grande Papa, um grande pastor. A igreja se sente realmente triste nesse momento, mas ao mesmo tempo alegre, porque é alguém que serviu a igreja, que seguiu Jesus Cristo com toda a fidelidade, com todo o amor, deixa um grande legado para a igreja, para que outro Papa também, que for eleito, né, dentre os cardeais, possa continuar esta missão da igreja, que é fundamentalmente o anúncio do Evangelho no mundo de hoje, diante de todos os seus desafios, iluminando essa realidade com a luz do Evangelho, com a luz de Cristo. Você comentasse de novo esses rumores lá de Minas, principalmente, de que o senhor poderia ser o novo Papa. Isso é descartado? Isso está totalmente descartado. Certamente algum admirador meu, né, e algum bairrista, né, de Minas Gerais, que gostaria de ter um Papa mineiro, né? Mas isso evidentemente está completamente descartado, e nem eu desejo, nem espero. Rezo para que Deus inspire os cardeais que vão votar e possa escolher aquele que melhor possa servir a igreja e ao mundo nos dias de hoje. Dona Marcelo, uma mensagem também para os católicos, para os fiéis agora, nesse momento de perda do Papa, mas também de oração para o conclave. Claro, é um momento de oração pelo Papa Francisco, para que Deus o acolha, né, no seu reino, lá juntamente com os demais que estão gozando da presença de Deus, né, na eternidade, e também pedindo ao Espírito Santo que ilumine os cardeais que vão votar, para que escolham realmente aquele que for mais adequado para os tempos atuais. São grandes os desafios que a igreja enfrenta e precisa das luzes do Espírito Santo. E quem participa de um conclave realmente percebe, né, no final, que há uma ação de Deus, há uma ação do Espírito Santo. Como diz o Papa Bento XVI, o Espírito Santo não aparece aos cardeais para dizer em quem votar, mas ele conduz o conclave de tal modo que os cardeais não errem na eleição. Então é o que nós esperamos. Rezemos aí ao Espírito Santo para que nos ilumine a igreja, ilumine os cardeais, para que tenhamos um pastor, né, adequado, próprio, segundo as exigências
da igreja atual e do mundo atual. É o que nós desejamos. Você participou uma vez, né, de um conclave? Participei uma vez. Justamente foi o do Papa Francisco. E geralmente quem é eleito nunca deseja ser Papa, entende? Porque é um peso tão grande, né? E por isso não há campanha, como diz aqui o Dom Paulo, não há propaganda, não há chapa, não há nada ali. No conclave, dentro do conclave, não se fala mais, entende? O momento de falar é nas reuniões gerais. Aí sim, todos podem falar, é como que é uma análise, diria assim, conjuntura, né? Religiosa, social, do mundo, da igreja. Isso ilumina, ajuda a iluminar os cardeais que vão votar, evidentemente. Ali vai se formando, quem sabe, um perfil, né, do futuro Papa, entende? Mas nada de propaganda, nada de ninguém se candidatar. É uma obra de Deus, é uma ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, muito discretamente, muito silenciosamente. Porque ali se conserva mais silêncio. Conclave é um tempo de silêncio, um tempo de oração, de ponderação, para que a pessoa vote segundo a sua consciência, naquele que ele julgar o mais adequado nesse momento para a igreja. Jornalista, só um instante. Nós vamos ter que interromper, eles vão celebrar a missa agora. Posso chamar a Deise? A gente ouviu agora o arcebispo de Brasília, ele que se encontrou com o Papa Francisco, falando aí agora pra gente na Jornada Mundial da Juventude em 2013, falou que Papa Francisco chamou pelo nome com o espírito sempre brincalhão. E Deise Ciocari, um ponto que ele trouxe pra gente é o que a gente tem discutido bastante aqui no Jornal da Manhã de hoje, que Deus, ele fez, né, deixou essa mensagem, o arcebispo de Brasília, que Deus encontre a pessoa ideal, o Papa ideal para os tempos atuais. Eu acho que esse é o maior desafio do novo Papa. Exatamente, né, Paula? A gente tem que lembrar também que aqui no Brasil o impacto dessa morte do Papa ele é muito forte, né? O Brasil é ainda o maior país católico do mundo, não em prática, né, mas em números. Na prática tem diminuído um pouco em relação aos evangélicos, ao movimento neopentecostal, mas somos um Brasil majoritariamente católico ainda. A gente tem que lembrar que até 1890 o catolicismo era a religião oficial do Brasil. O Estado hoje é laico, né? Diferente, por exemplo, da China, onde o Estado é ateu. Aqui no Brasil existe a liberdade religiosa, mas o catolicismo ainda é a grande maioria, então o impacto da morte do Papa, ele é muito forte, né? E o desafio agora é esse, né? Como a gente tem falado ao longo do jornal aqui, quem será esse novo líder da Igreja Católica que vai conduzir a Igreja nesses novos tempos fluidos, que mudam muito, que precisam trazer de novo o jovem para essa igreja, um jovem que não se identifica mais com essa Igreja Católica, em sua grande parte, né? Mas é um jovem religioso, espirituoso, que busca uma identificação. Uma igreja também que vai ter que resolver se vai continuar nesse lado do diálogo, de trazer as minorias para o debate, qual o lado que vai seguir, se vai ter essa moral cristã muito forte, conservadora, ou se traz para a margem esses que foram excluídos e o Papa Francisco trouxe para o debate. Então é um momento de reposicionamento, mas também um momento em que a igreja pode trazer à tona aqueles que até então se sentiram excluídos, né? A gente tem que ver agora o que vai acontecer, mas é uma oportunidade muito forte e o Brasil com certeza faz parte desse movimento por ser o maior país católico do mundo ainda.